Nossa verdade prática diz: somente o genuíno ensino da palavra de Deus é capaz de produzir o verdadeiro avivamento. A nossa leitura bíblica está em Neemias 8, aí vem versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler também o versículo 5, versículo 6, versículo 9 e também o versículo 10. Vamos ver então. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Neemias, que era o tisata, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Deus, aleluia. Então aprendemos muito com esse capítulo 8 de Neemias. Podemos ver algumas coisas básicas aí, como o povo se ajuntou diante da porta das águas. Porta das águas, nós sabemos que tem exatamente o significado aí, palavra de Deus. Então, porta onde a palavra de Deus é mencionada, é lida, é estudada, é ensinada, aprendida. Então é um lugar próprio para ouvir a palavra de Deus. O povo se ajuntou aí com o desejo, então, de ouvir a palavra de Deus. Já estavam, então, ocorrendo sacrifícios no templo. Então a busca por Deus em oração, os sacrifícios estavam sendo oferecidos, então a adoração estava sendo feita, e veio então o desejo pela palavra de Deus. Então agora Esdras, que era sacerdote e escriba, trouxe então o livro, que na verdade são os livros, que eram rolos, e depois de confeccionado um púlpito para que fosse lido a lei acima do povo, para que o povo ouvisse de longe e vissem quem estava falando e pudessem compreender, porque a maioria daquele povo tinha vindo lá do cativeiro e não sabiam a língua hebraica, eles sabiam o aramaico. Então era preciso ler a palavra de Deus no original e traduzir para aqueles que tinham vindo do cativeiro, porque eles estavam sem conhecimento da palavra de Deus e não sabiam falar a linguagem hebraica. Então era ao mesmo tempo uma tradução dessa palavra e uma explicação do sentido dessa palavra para aqueles que estavam vindo de fora, e ao mesmo tempo era um ensino sistemático da palavra de Deus para todos eles, para eles terem conhecimento da real situação deles diante de Deus, para que eles entendessem por que houve o cativeiro, por que eles foram exilados, por que a diáspora, por que foram mandados para a Babilônia. Então eles tiveram conhecimento
de que os seus pais viviam em pecado, de idolatria. Souberam que os seus pais, muitos deles até se casaram com mulheres que não eram do seu povo. Souberam que seus pais provocaram a ira de Deus, que Deus foi longânimo, benigno para com eles, fez de tudo para que eles não fossem derrotados e expulsos daquela terra. Mas eles insistiram no pecado. Então eles começaram a ter o conhecimento do que tinha acontecido no passado e começaram a ver como Deus gostaria que eles vivessem. Então eles começaram a olhar para si próprios, para suas próprias vidas, e começaram a perceber que estavam em pecado, que precisavam se arrepender. Então houve ali um grande choro, um grande lamento. Cada palavra que ouviam, eles sentiam que Deus estava falando com eles. E começaram então a olhar a sua real situação diante de Deus e se arrependerem de seus pecados. Outra coisa que chama a atenção é que todos, homens, mulheres, sábios, grandes, pequenos, todos estavam ali para ouvir. Não tinha diferença de camada social, nem de idade, nem de condição financeira. Todos estavam ali para ouvirem atentamente a palavra de Deus. E nós vamos ver também do horário. Desde a alva, desde o amanhecer até meio-dia. Hoje, se fizer isso, o povo some. Ninguém sabe onde é que foi. Estão mais preocupados com o alimento material do que o espiritual. Agora, num real avivamento, as pessoas amam a palavra de Deus, desejam ouvir a palavra de Deus e buscam compreender essa palavra e aplicar essa palavra em suas vidas. E é interessante que notarmos também a reverência do povo. O povo se colocou em pé para ouvir a palavra. Então, um sinal de reverência a Deus, de respeito à autoridade de Deus e da sua palavra. Então, Esdras agora louva ao Senhor e todo o povo diz amém, amém. Louvar quer dizer agradecer a Deus pelos seus feitos, mencionar os seus feitos. Então Esdras fez isso. E o povo disse amém e amém, concordando com o louvor a Deus. E após o louvor legítimo, que é esse louvor de falar os feitos de Deus, de agradecer a Deus pelos seus feitos poderosos, logo após esse louvor vem o quê? A adoração. O louvor sempre deve levar a igreja à adoração. Infelizmente, hoje, os cultos são preenchidos com louvor e nada de adoração. Quase que não se ouve a palavra de Deus, quase que se não vê, é difícil ver a adoração acontecer. Então ficamos na primeira parte só, no louvor, e exageramos nessa parte. Nossos cultos, já temos aí 70% dos cultos apenas de louvor. Então aqui nós vemos que Esdras louvou ao Senhor e depois adorou, e todo o povo se dobrou, se colocou em terra, com a cabeça em terra, se abaixando em reverência a Deus, em adoração a Deus. Então é interessante a manifestação, né? A leitura da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus, louvor, e o povo levanta suas mãos a Deus, depois se dobra, se inclina diante de Deus com o rosto em terra, em adoração, reconhecendo o poderio de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus. Então aí um legítimo culto. Só não é pentecostal porque naquele tempo não existiam as manifestações do Espírito Santo. E também ninguém era batizado com o Espírito Santo. Não é? Mas houve ali um real culto a Deus. Agora hoje o nosso avivamento é muito superior àquele avivamento de Neemias. Porque hoje, além de nós termos tudo que houve lá, nós temos hoje
a presença poderosa do Espírito Santo com suas manifestações poderosas. Então, além de unir o povo, como houve no tempo de Neemias, o povo ali israelita, né? Hoje a igreja, além de unir-se, eles vão todos ganhar almas para Cristo. Então, o que aconteceu com aquele povo? Após, então, a leitura, o ensino da palavra de Deus, o louvor, a adoração, houve agora o quê? Um convencimento do pecado e um arrependimento. Então o povo começava tudo a chorar, a se lamentar pela situação que eles estavam vivendo e que seus pais viveram. E eles todos agora se arrependiam de seus pecados, pediam perdão a Deus e choravam, se lamentavam. Então foi preciso que se dissesse a eles: olha, hoje é dia de festa, de alegria, não chorem mais, vão agora se divertirem um pouco, vão agora se reunir com suas famílias para fazer uma festa, se alimentarem, para se alegrarem perante Deus. E foi dito para eles: olha, existe uma coisa importante para vocês fazerem, ajudem aos pobres, aos necessitados. Então no avivamento real existe muito isso. As pessoas têm um desejo muito grande de ajudar os necessitados, de dar a eles cesta básica, roupas, né, calçados. Então existe essa necessidade no real avivamento. O amor de Deus vem aos corações e é transmitido às pessoas. Então ele diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Que coisa maravilhosa. No avivamento vem uma alegria de Deus, não é a alegria do homem, não é a alegria humana, é uma alegria que vem de Deus. E é engraçado que muitas vezes hoje se fala sobre esse riso, né, que as pessoas riem e tal, riso do Espírito. Aí tem muita gente que ignora isso. E é interessante que no avivamento acontece isso. No avivamento, nos anos 90 ainda, quantas vezes nós passamos a noite inteira rindo, alegres, muito felizes, com a presença poderosa de Deus. Então não é novidade isso. No avivamento acontece isso. É interessante que as pessoas que não viveram nenhum avivamento, que não vivem avivamento, pessoas que não estão acostumadas com jejum, com muita oração, com os dons do Espírito Santo e operação, não estão acostumados com isso, não sabem o que é isso, ignoram, falam mal e tal, não sabem que estão falando mal das manifestações do Espírito Santo, não sabem que estão muitas vezes perseguindo e atrapalhando aqueles que querem o avivamento. Por isso é tão difícil o avivamento hoje. Por quê? Porque a liderança da igreja, que era para buscar o avivamento, ao contrário disso, eles atrapalham aqueles que estão buscando. Vivem criticando. Eles mesmos não vão jejuar, não vão fazer esse sacrifício. Eles mesmos não vão buscar esse avivamento, porque oram muito pouco, não gostam de orar. E no avivamento existe muita oração. Só existe avivamento com muita oração. Não adianta a pessoa falar que depende da palavra, de só ler e estudar a palavra de Deus. Não adianta você falar isso. O avivamento começa com oração, muita oração, e desejo de ganhar almas. Aí vem o desejo pela palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Porque se houvesse avivamento apenas por ler e estudar a palavra de Deus, então a igreja de hoje estaria vivendo em avivamento. Quantas pessoas se dedicam exclusivamente a isso? Quantos mestres e mais mestres que tem por aí? Mas se nós olharmos para a vida deles e o resultado da vida deles, nós vamos ver que eles não estão vivendo em avivamento. Porque o avivamento não é só palavra de Deus. Não é só ler e estudar a Bíblia. Mas o avivamento é conhecer o Deus da Bíblia.
é ter intimidade com esse Deus da Bíblia, é ganhar muitas almas, é ter em si próprio a manifestação poderosa de Deus.